Oi gente, meu nome é Maria Cláudia. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência fazendo o primeiro ano de medicina aqui na França. Então, pra quem não viu, eu fiz um primeiro vídeo no YouTube explicando quais eram as duas principais formas de se revalidar o diploma de medicina aqui na França. E a forma que eu tô fazendo é de fazer o primeiro ano, porque no final desse primeiro ano tem um concurso, e é esse concurso que vai te dizer se você pode ou não continuar em medicina. E se você passar no concurso, como você já fez medicina no Brasil, você pode ir direto para o quinto ou para o sexto ano. Então, desde que eu fiz o primeiro vídeo, se vocês não assistiram, vou botar o link aqui embaixo, porque acho que é melhor assistir primeiro o primeiro vídeo e depois esse de agora. Enfim, desde que eu postei o primeiro vídeo, muita gente me mandou perguntas e me pedindo assim, também para contar mais da minha experiência de como foi esse meu primeiro ano de medicina aqui na França. Então, vamos começar. Eu vou explicar para vocês tudo desde o começo, desde a escolha da faculdade até o concurso em si. Na hora de escolher as faculdades, eu pesquisei um pouco sobre todas as faculdades. E aqui na França, acho que como no Brasil também, cada faculdade tem sua característica. Eu vi que algumas faculdades eram reputadas por serem mais científicas e outras um pouco menos, principalmente aqui em Paris. Basicamente a Paris 5, que é a Descartes, ela é conhecida por ser bem científica, e a Paris 7, que é a Diderot, é a menos científica. Então nunca foi meu forte na escola as matérias mais científicas, tipo física, matemática, etc. Então eu preferi optar por uma faculdade que fosse dar menos importância para essas matérias, não que elas não fossem contar, mas enfim, a Paris 7 é uma faculdade reputada por ser menos científica, então eu pensei, bom, eu não gosto muito das matérias científicas, melhor eu ir para essa faculdade do que para Paris 5. Então, na hora de você montar o seu dossiê, você pode colocar uma ordem das faculdades que você prefere. Eu coloquei em primeiro lugar a Paris 7, que é essa menos científica, e ainda por cima ela é no norte de Paris, e eu sabia que quando eu viesse para a França eu ia morar no norte de Paris. Então, para mim, até por ser mais perto da minha casa, seria melhor eu ir para Paris 7. No começo eu fui aceita na Paris 11, que era o inverso da minha casa. Ela era no sul de Paris. Eu ia demorar acho que 1 hora para chegar. E além disso, ela era super científica, então, enfim, eu não tava super satisfeita, mas eu esperei um pouco. E tem o período que os alunos eles escolhem se eles querem ou não ir para a faculdade que eles foram inicialmente designados. Então, muitas vagas acabam se liberando por causa disso. Então, mesmo que no começo eu não tenha sido aceita para Paris 7, no final das contas eu acabei sendo aceita, graças a Deus. Então eu fiquei super feliz, eu fui aceita na faculdade que eu queria, ainda por cima ela não era muito científica, então eu tava super contente. E depois, pesquisando sobre o primeiro ano de medicina aqui na França, eu vi que a maioria das pessoas pegava um cursinho. Os cursinhos aqui são chamados de prépa, são as classes préparatoires, que basicamente é um cursinho não para você entrar na faculdade, porque você já vai estar na faculdade, mas para você passar nessa prova no final do primeiro ano da faculdade. Então, eu assisti todos os vídeos dos youtubers que falavam sobre a experiência deles do primeiro ano, e nenhum deles falava o nome do cursinho que eles tinham pego. Mas eu acabei descobrindo que o cursinho mais prestigioso, assim, mais conhecido, que tem mais alunos, é o Medisup. Então, eu tô falando pra vocês não pra fazer propaganda deles, porque, enfim, não é o objetivo, mas porque eu mesma, quando eu tava pesquisando, eu não conseguia achar qual era o melhor e eu tive que descobrir na marra. Então, enfim, por isso que eu tô falando pra vocês. Eu preferi pegar esse cursinho porque era o que tinha mais alunos da minha faculdade. Então, isso quer dizer que na hora de você fazer os simulados, né, os concours blanc que eles chamam, vai ser mais representativo, porque, enfim, vai ter mais gente. Então, dependendo da sua classificação, vai ser mais fácil de você imaginar qual vai ser a sua classificação real na hora do concurso. O cursinho que eu peguei, ele oferecia um estágio de pré-rentrée, que eles chamam, um estágio antes da faculdade começar, né, 2 ou 3 semanas antes, porque aqui durante as férias de verão, enfim, as férias de verão são enormes, né, demora 3 meses, então
a maioria dos alunos fala para você não estudar durante as férias e esperar para você estudar durante o ano, porque realmente você vai ter uma quantidade enorme para estudar durante um ano, para você não se cansar antecipadamente estudando nas férias e depois chegar na hora de estudar de verdade você vai estar exausta. Então, eu não estudei nada, até, enfim, eu não tinha estudado nada, depois eu vou explicar um pouco melhor porquê. E aí eu resolvi fazer esse estágio de pré-rentrée. No estágio de pré-rentrée, a gente tinha aula todo dia de manhã e de tarde o ideal era você estudar, né, as aulas, e no final do estágio tinha um concurso. Tipo um simulado entre as pessoas do estágio para você ver qual é o seu nível, né, antes de entrar na faculdade. Nesse cursinho, nesse estágio de pré-rentrée, eu já tinha ouvido falar que a PACES era super difícil, que tinha muita coisa para estudar, as pessoas falam que é um dos piores anos da vida delas, mas eu acho que eu só realizei mesmo quão difícil seria quando eu comecei a fazer o estágio, porque além de ser difícil para as próprias pessoas francesas, eu vi que o fato de eu ter feito faculdade de medicina no Brasil e eu ter ficado 6 anos meio que longe dessas matérias que caem no concurso, não me ajudou, né? Tipo, eu tinha esquecido muita coisa e eu vi que as pessoas lembravam e que elas estavam lá super respondendo todas as perguntas dos professores e eu fiquei meio desesperada. Eu falei, ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque enfim, na minha cabeça eu tava num nível muito inferior aos outros alunos aqui da França, porque, enfim, apesar de eu já ter feito medicina e isso poder ser uma vantagem, a maioria das matérias, principalmente no primeiro semestre, não é muito ligada à medicina, são as matérias científicas, né? Então, principalmente na aula de física, depois da aula de física, eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, porque eu falei, vai ser horrível esse ano, não sei se eu tenho a capacidade. Mas bom, eu falei, é só o começo, vamos ver. No final desse estágio, no cursinho, nós éramos 400 no estágio, né? E aí na prova, no simulado, eu fiquei em 80. Eu lembro que falavam que o ideal para você passar, o ideal seria estar entre os 100 primeiros. Então eu falei, bom, apesar do sofrimento lá, que eu achava que eu não era capaz, eu consegui ficar relativamente bem classificada. Então, tipo, bola pra frente, não vamos desistir. Aí tá, logo depois começa a faculdade. Eu lembro que o tutorat da faculdade é uma associação de alunos que é tipo uma monitoria, tipo uma tutoria, não sei, enfim, não sei como explicar, essa associação de alunos, então eles vendiam as aulas que a gente teria durante o ano antes das aulas começarem. Então eu lembro que eu comprei as aulas, eu comecei a estudar pelas folhas que o tutorat me deu. Me deu não, né? Você compra, mas custa tipo 20 euros, então super vale a pena você comprar as aulas que você vai ter durante o ano e depois você pode só adaptar com as novidades que o professor vai falar durante a aula. Eu lembro que, então, antes das aulas começarem, eu comecei um pouco a estudar pelas aulas do tutorat. Só que eu me arrependi depois de ter feito isso. O melhor, na verdade, teria sido eu continuar estudando gente, é difícil de explicar porque é muita coisa para explicar. Mas, basicamente, no estágio de pré-rentrée do cursinho, que é uma coisa paga, né? Tipo, o tutorat você paga 5 euros durante o ano todo, então, basicamente, é público. Mas o cursinho é privado, você tem que pagar. É bem caro, aliás. Depois vocês podem entrar no site para ver o preço, mas, enfim, não é barato. E no cursinho, no estágio de pré-rentrée, eles te dão também algumas aulas. E em vez de eu ter estudado pelas aulas do cursinho, que eram mais bem feitas, né? Eu estudei do tutorat, que é a associação de alunos. Eu acho que eu me arrependi. O melhor teria sido eu continuar a estudar pelas folhas do cursinho. Enfim, tudo bem. Depois, no primeiro semestre, as aulas começaram. Então, no primeiro semestre, na minha faculdade, a gente tinha
Física, eu vou falar as matérias para vocês, porque me perguntaram. Então, isso mudou inclusive, mas na minha época, né, quando eu fiz, a gente tinha a primeira matéria, que era Química Geral, Química Orgânica e Bioquímica. Ela tinha um peso de 3,9, que é um peso, o maior peso, junto com a segunda matéria. A segunda matéria era Embriologia, Métodos de Estudo, Histologia e Biologia Celular, também com peso de 3,9. Quando eu falo uma matéria, não é bem uma matéria, né? É uma unidade de ensino, que eles chamam UE, Unité d'Enseignement, que regrupa várias matérias. Então, é isso. O UE3 tinha um peso de 2,25, tinha Física e Biofísica, e o UE4 é Bioestatística. O que eu fiz, que eu aconselho vocês a fazer, é anotar cada UE com cada matéria e o número de aulas que a gente tinha. Então, aqui é o peso de cada uma delas, né? O UE 3,9, enfim. Que aí você vai ter uma ideia global de todas as aulas que você vai ter durante o semestre e vai ser melhor para se organizar, porque um dos erros que eu fiz foi justamente chegar e não me organizar bem durante o semestre, porque eu não sabia, mas eu percebi que eu estudo bem devagar. E acabou que quando chegou no período de revisões, eu tava totalmente atrasada e foi muito ligado ao fato de eu não ter organizado, não ter visto a quantidade de matérias antes de começar. Enfim, isso você pode fazer até pelas aulas que você comprar do tutorar, aí você vê cada aula que você vai ter. Depois, óbvio que algumas aulas podem mudar ou se modificar, mas você vai ter pelo menos uma ideia. Isso vai te permitir de se organizar melhor. Então, o primeiro semestre foi um semestre... Não foi fácil, eu ficava muito em casa porque eu não conhecia muita gente. Isso é outra coisa, o cursinho, né, a Prepa, é bom, não, além do próprio serviço da Prepa, é bom para você conhecer pessoas, porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, tipo, eu tinha meus amigos que alguns moravam aqui, mas não na faculdade, eu não conhecia ninguém. E bem ou mal, é sempre bom você fazer amigos na faculdade, porque apesar de ser muito diferente do Brasil, aqui na França eu acho difícil você fazer amigos na faculdade de medicina, porque as aulas deles são em anfiteatros, então, como tem muita gente, né, no primeiro ano, você tem aula em anfiteatros de 500 pessoas, então é muito difícil você, tipo, não é uma sala de 50 pessoas que você basicamente conhece todo mundo e que você vê as mesmas pessoas todo dia. No anfiteatro, a maioria das pessoas nem vai pra aula, né, ou até vai, mas, bom, a cada dia você senta do lado de uma pessoa diferente, então é muito difícil você fazer novos amigos. E enquanto no cursinho você vai ter aulas normais, né, com uma classe pequena de 30 pessoas mais ou menos, ou 50 pessoas, mas vai ser bem mais fácil de você conhecer novas pessoas. E então o cursinho, apesar de eu detestar ir pro cursinho no primeiro semestre, foi bom principalmente para eu conhecer pessoas e fazer novos amigos. E para não estar sozinha, né, porque é um ano que você, bem ou mal, é super delicado, você não se sente super bem o tempo todo, então é bom ter pessoas que estão passando pela mesma coisa que você e que vão entender pelo que você está passando. Então no primeiro semestre a gente tinha aula 2 vezes por semana. Calma, deixa eu ver aqui. Eu tô com... isso, era 2 vezes por semana, a gente tinha aula de 1h30 até 4 horas. E parece pouco, realmente é uma organização bem diferente dos cursinhos no Brasil. A gente não tem aula todo dia. E não é bem uma aula, é uma aula onde o professor vai corrigir exercícios. E aí você vai poder ver a forma de se resolver os exercícios. Porque como o primeiro semestre, a maioria das matérias são matérias de reflexão, né, enfim, matérias científicas, sempre tem um método para você resolver um certo tipo de exercício. Então, durante a Prepa você pode aprender as melhores formas de responder os exercícios.
e, enfim, não é bem uma aula, né? Na verdade, na França, você vai ter que, nesse primeiro ano, você vai ter que fazer muito trabalho pessoal, ou seja, não é... O cursinho, ele pode ser bom, mas não adianta você se matricular no cursinho se você não estudar você mesmo por fora, porque o cursinho não vai estudar no seu lugar e é o seu estudo que vai fazer você passar ou não. Então, bem ou mal, o primeiro semestre, 2 vezes por semana, eu achava bem pesado, porque fora isso tem todo o trabalho que você tem que fazer por fora. Eu estudava, sei lá, de quase 12 horas por dia ou mais, dependendo do dia. Então é muito cansativo. Quando você tá meio atrasado na sua programação das aulas, você fica meio que desesperado. Você fala, ai meu Deus, eu tenho que ir pro cursinho, mas eu tenho também que estudar, enfim, você fica meio perdida. E no final, no final de cada semestre, a gente tinha um concurso... Não, a gente teve 2 concours blanc. No primeiro semestre, a gente teve 2 concours blanc, que é o simulado geral com todas as pessoas do cursinho. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na minha faculdade, nós éramos 2.300, mais ou menos, e no cursinho tinham 900 pessoas. Então, é bastante coisa. E tem o simulado geral também do Tutorat, que é a Associação de Alunos, mas acaba que, como tem muita gente matriculada no cursinho, tem muita gente que não participa ao simulado do Tutorat. Então acaba que o do cursinho acaba sendo mais representativo ainda do que o do Tutorat. Então, no final desse primeiro semestre, aí chega a hora de fazer o concurso de verdade, né? O concurso, no meu caso, foi dia 15 de dezembro. E é uma época super difícil, porque é inverno, tá fazendo frio. Aí você vai lá pra Villepinte. Villepinte, basicamente, é um centro de exposições. São galpões enormes. Se eu puder, eu vou colocar uma foto de como é o concurso, porque você se sente entrando numa guerra, assim. Todo mundo entra nesse galpão enorme e você vê... É aí que você realiza todas as pessoas que estão competindo com você, porque bem ou mal no dia a dia a gente não vê as 2.000 e tantas pessoas que estão lá competindo com a gente. E quando você chega nesse galpão, todo mundo no mesmo hall, né? Você vê o número de cadeiras, você fica, ai meu Deus, no que eu me meti? Eu fiz a prova, eu gerei muito mal o meu tempo em bioestatística. Era uma matéria que eu achava que eu era boa. Então, isso aconteceu. Eu achava que eu era ruim em matemática, mas acabou que no final das contas eu era boa nessa matéria. No meu cursinho eu sempre ficava bem classificada nas provas. Só que quando chegou na prova de verdade, na hora do concurso da faculdade, né, que é o que conta, a gente tinha 1 hora pra resolver tudo e não deu tempo. Eu gerei mal meu tempo e... É gerei que fala? Eu não sei como é que fala. Enfim, eu não fiz bem a gestão do meu tempo na prova. E eu lembro que faltava 10 minutos, 15 minutos. Quando eu percebi que faltava só 15 minutos, eu saí respondendo tudo, mas... Enfim, eu fui mal. Eu sabia que eu tinha ido mal. No resto eu até fui bem, mas enfim, conclusão. No final do semestre, você tem que esperar 1 mês para ter os resultados, então isso é outra coisa que é horrível, porque você fica super nervoso, né? Você quer ter os resultados o mais rápido possível e a gente só teve os resultados, acho que no começo de fevereiro. Eu fiquei em 590, então 590, tipo, não é o fim do mundo. Basicamente, na minha faculdade, a gente tinha 337 lugares para passar em medicina, né? E a maioria das pessoas quer medicina, então 590, apesar de não ser muito ruim, é longe do número exclusus, que é o número de vagas. Então eu fiquei, eu fiquei triste, mas eu pensei, bom, talvez no segundo semestre eu consiga organizar melhor meu tempo. Agora eu já vi quais são meus defeitos, qual é a melhor forma de estudar, e eu espero que no segundo semestre eu vá poder recuperar os lugares, enfim, e ficar entre os 337 melhores. Então, no segundo semestre eu comecei a ir para a biblioteca da minha faculdade, ao invés de estudar em casa, porque chega uma hora que você fica de saco cheio de estudar o tempo todo no mesmo lugar, e o fato de ser na sua casa
Enfim, é ruim, é bom você ter um lugar para os estudos e outro lugar para sua vida pessoal, porque depois chega uma hora que você fica o tempo todo estudando e você acha, até quando você faz uma pausa, você se sente culpado. Isso não é bom. Então, eu lembro que no final do primeiro semestre eu já tinha feito umas amizades, eu tava mais próxima, né, das pessoas. E aí a gente começou a ir sempre pra biblioteca estudar, quase todo dia, né? Tipo, não todo dia, mas quase todo dia. E aí foi ótimo, porque na biblioteca você não tem como você ter muita distração, né? Todo mundo tá estudando, você não pode fazer barulho, então você é bem que obrigado a estudar. Então você, bem ou mal, mesmo que você estude menos tempo, vai ser um tempo muito mais focado e vai render muito mais do que se você estiver em casa. E ainda por cima, você vai conversar com as suas amigas ou com seus amigos, você vai estar com pessoas, rodeado de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Então, me fez muito bem começar a estudar na biblioteca. E, enfim, aí eu, no segundo semestre, as matérias... Quais eram as matérias aqui? Eu fiz a mesma coisa no segundo semestre, eu anotei tudo numa folha, o número de aulas, etc. No segundo semestre a gente tinha mais aulas, só que eram aulas que me interessavam muito mais. Então, a gente tinha a continuação da matéria lá de física, só que, enfim, com novas aulas, né? Então a gente tinha química de novo, biofísica de novo, mas era uma outra forma de ver a matéria. E fisiologia. Fisiologia é legal porque, enfim, por uma vez na vida, o que eu estudei em medicina no Brasil ia me ajudar. A gente tinha anatomia, então anatomia também, enfim, a gente já viu no Brasil, né? USIS, que é medicamentos, que não é tipo uma farmacologia, mas não é bem farmacologia, tipo, não é exatamente quais medicamentos você usa em quais doenças, é mais a indústria farmacêutica na França, como os medicamentos são produzidos, quais são os estudos que eles fazem, qual o investimento, quais leis existem, enfim, tudo isso. Depois tinha uma matéria com peso enorme, que são, enfim, uma unidade de ensinamento com peso de ensino, com peso muito grande, que reunia 4 matérias: saúde pública, epistemologia. Epistemologia é um pouco na minha faculdade, acho que a minha faculdade era uma das únicas faculdades que tinha essa matéria, mas era um pouco a história da medicina, um pouco tipo uma filosofia da medicina. Psicologia e ética. Psicologia e ética são matérias super interessantes, mas era o capeta, porque na minha faculdade a gente tinha que aprender de cor, palavra por palavra, todos os slides da aula. E realmente era aprender de cor mesmo. Quando eu falo aprender de cor, não é tipo, ter uma noção, enfim, saber de cor as coisas. Não, era a frase, você tem que aprender a frase de cor e na hora do concurso você tem que colocar exatamente essa frase. Se você não souber, enfim, as 900 outras pessoas vão saber e, enfim, você tem que saber. Então isso era horrível, porque você se sente que nem um papagaio repetindo as palavras, enfim. Você não se sente muito inteligente, mas é isso. Depois tinha o UIT, né, que é genética, fisiologia de novo, e SHS, que é saúde, humanidade, sociedade. E depois tinha a especialidade de medicina. Enfim, porque o primeiro ano tem também o concurso para odontologia, para farmacologia, tudo que eu expliquei no primeiro vídeo. Então, eu queria fazer medicina, você pega a especialidade de medicina. Se você quer fazer odonto, você pega a especialidade de odonto, etc. E aí, dependendo, vai ter um peso. Enfim, eu convido vocês a olhar nos sites da Esprepa, que são os cursinhos, né? Geralmente eles colocam para cada faculdade quais matérias tem e quais são os pesos. O que eu tô falando da minha faculdade, inclusive, já mudou porque eles fizeram uma reforma, mas, enfim, isso foi no ano passado, que foi o ano que eu fiz. No segundo semestre, que nem eu falei pra vocês, eu gostava muito mais das matérias, que nem vocês viram, tinha um pouco de biofísica, mas era bem pouco, então eu fiquei feliz com isso. Eu tava estudando na biblioteca, eu tava estudando de uma forma mais eficaz, então fluiu muito mais o segundo semestre. Ele é um semestre mais longo, no final você tá exausto, você não aguenta mais estudar,
mas eu preferi o segundo semestre ao primeiro. O primeiro eu tinha acabado de chegar, não sabia... Enfim, foi uma mudança, foi uma adaptação muito grande, né? Era a primeira vez que eu me mudava da casa dos meus pais, a primeira vez que eu vinha morar na França, enfim, e ainda por cima que eu começava uma faculdade totalmente nova, enfim, ainda era medicina, mas era uma outra experiência de vida totalmente diferente. Então, eu acho que a minha classificação no primeiro semestre foi muito reflexo disso, que foi muita mudança ao mesmo tempo e eu não consegui me adaptar rápido o suficiente. No segundo semestre, na hora do concurso, até isso você já se sente melhor, porque você volta para Villepinte, né, que é esse parque de exposições com os halls, né, com as milhões de cadeiras lá para você fazer a prova. Você já conhece, não é a primeira vez que você está chegando nesse lugar, então você já se sente mais confortável. E eu pensei, olha, eu não sei se eu vou passar, mas eu vou tentar. E se eu não passar, bom, eu repito de ano, porque na época isso mudou. Em Paris, né? Não nas outras cidades, mas na época, eu tô falando como se fosse há 1000 anos, mas bom, há 2 anos, quando eu fiz a primeira vez o primeiro ano, porque o que eu vou falar no final das contas é que eu tive que repetir o primeiro ano. Você podia repetir o primeiro ano pelo menos não, uma vez. Você podia tentar passar nessa prova do primeiro ano 2 vezes no total. Então tem os primants, que são os que estão tentando pela primeira vez, e os doublons, que são os que repetem e que estão tentando pela segunda vez. Isso também influenciou muito a minha classificação do primeiro semestre, porque os primants, bem ou mal, eles saem com uma desvantagem muito grande com relação aos doublons, porque os doublons já viram a matéria inteira pelo menos uma vez, enquanto os primants, a gente estava lá, a gente está descobrindo um novo mundo com, enfim, essa nova forma de estudar, então você sai com muita desvantagem. Então acho que foi isso também que atrapalhou a minha classificação. No segundo semestre, para resumir, eu fiquei em 350. Não. Quanto que eu fiquei? Foi em 350. E no final dos 2 semestres, como o segundo semestre ele contava bem mais do que o primeiro semestre, eu acabei ficando em 399. Então, para passar em medicina, eu tinha que estar entre os 337. Então, eu não sabia se eu ia passar, mas ainda tinha reclassificação. O que é a reclassificação? São as pessoas que estão entre os 300 e, enfim, que estão classificadas para entrar em medicina, mas que fizeram também a prova de odonto ou de outra coisa. E aí tem gente que prefere fazer essas outras matérias a entrar em medicina, então libera alguns lugares. Eu falei, bom, 399, não sei, ainda me resta esperança. Então, eu esperei e no final só 20 lugares se liberaram, então eu fiquei em 379. Então, no final das contas, eu não passei no primeiro ano por 40 lugares, enfim, mais ou menos, né? De 337 a 379. Enfim, eu fiquei... Foi horrível porque eu pensei, bom, eu vou ter que refazer esse ano de novo, mais um ano de muito trabalho, muito sacrifício. E ainda por cima eu nem tava tão longe assim, né? Por um lado eu fiquei decepcionada por não ter passado por poucos lugares, mas por outro lado eu falei, bom, se eu não passei por poucos lugares esse ano, ano que vem com certeza eu passo. E já faz meia hora que eu tô falando, então eu acho que eu vou fazer uma segunda parte contando a minha experiência fazendo o primeiro ano de medicina pela segunda vez. E é isso. Bom, eu contava fazer tudo em um vídeo só, mas é muita coisa pra contar, então eu vou fazer primeiro essa primeira parte, depois eu faço uma segunda parte. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, se inscreve no meu canal. Eu vou fazer outros vídeos contando a minha experiência aqui na França, fazendo medicina aqui na França e também, enfim, morando aqui de uma forma geral. E obrigada por assistir. Tchau!